Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui na segunda aula do curso do extensivo, é a segunda aula de História, mas é a primeira aula de História Geral. Eu sou Eduardo Baes, sou professor de História aqui da internet. Você pode me seguir nas redes sociais que estão colocadas aqui no nossa descrição, bem como clicar no formulário para que você possa se inscrever no curso e retirar o seu resumo completo do primeiro semestre. Das 4 primeiras apostilas dos cursinhos, está todo o resumo lá. Além disso, se você quiser ajudar o canal, você pode através do nosso Apoia-se, você pode se inscrever e se tornar um membro, você pode também, mais rapidamente, inclusive para apoiar o meu trabalho, pode mandar um Pix e está aqui embaixo o Pix que você pode mandar, edubaes@gmail.com. Já se inscreveu? Tá tudo certo? Compartilha esse vídeo, chama todo mundo para a gente poder participar desse momento tão gostoso que é o nosso extensivo 2022. O nosso assunto de hoje, deixo já trazer na tela para vocês, o nosso assunto de hoje está aqui. Nós vamos falar de Antiguidade Oriental. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Pronto, aqui eu fico mais para cá, para a gente conversar um pouco sobre a Antiguidade Oriental, esse momento no qual começa a se falar da origem das primeiras civilizações. Então, como é que nós vamos ver? Eu, primeiramente, quero trazer para vocês um texto. O texto de um senador, de um político romano, lá do século I a.C. Olha que interessante esse texto. Ele diz o seguinte: a imensidão do globo terrestre, que as ondas batem de todos os lados, acompanhe a leitura, está dividida pelos historiadores e pelos cosmógrafos em 3 partes. A primeira, entre o setentrião e o sul, estendendo-se para o oriente, é a Ásia. Setentrião é a parte norte e o sul é a parte meridional. Setentrião, meridional, norte a sul, estendendo-se para o oriente, é a Ásia. A segunda, na desembocadura do Tana e na fronteira com os Hircanos, onde ela encontra com a Ásia, entre o Oceano Setentrional ao norte e o Mediterrâneo, é limitada ao ocidente, para o lado do Atlântico, é a extremidade das Espanhas, isto é a Europa para ele. E a terceira, que começa no Egito, no Nilo, e depois de deixar os confins da Ásia, prolonga-se entre o sul e o Mediterrâneo e acaba no ocidente, nas costas do Oceano Atlântico, é a África. Olha que interessante, esse é um texto do século I antes de Cristo. E no século I antes de Cristo já se falava em globo terrestre. Chorem, terraplanistas. Então, essa é a descrição que você tem lá no século I do que é o mundo conhecido. E esse mundo conhecido está aqui para você nesse mapa, A primeira descrição diz respeito a essa região aqui mais para cima, a segunda descrição já em região da Europa, em direção à Europa, e a parte da África aqui embaixo, tá certo? Nós vamos falar que essa área é o berço das civilizações. Essa área é a área onde surgiram as grandes civilizações ainda na antiguidade, na transição da pré-história para a história. Os grandes vales fluviais do Nilo, da Mesopotâmia, do Jordão, eles foram sendo ocupados por contingentes humanos a partir da chamada Revolução Neolítica, mais ou menos entre 8.000 e 10.000 a.C. Essa Revolução Neolítica é considerada uma das maiores revoluções da história da humanidade. Por quê? Porque trouxe a humanidade do jeito que nós conhecemos. O surgimento da agricultura associado à domesticação de animais e juntamente com isso nós temos também essa ocupação, como eu disse, dos vales fluviais, o surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades surgem em torno dessas áreas agriculturáveis à beira dos rios. Nota-se ali também já uma divisão da sociedade, aqueles que possuem a terra porque chegaram primeiro, aqueles que ficarão a serviço dos que chegaram primeiro, os que chegaram depois vão ser aqueles que estarão debaixo do controle dos primeiros povoadores. E nós vamos notar que nesse cenário da Antiguidade Oriental, nós temos essa transição muito clara do nomadismo para o sedentarismo, daquela ideia de vagar atrás da comida, agora eu vou ficar e cuidar da terra para produzir o alimento, para produzir a comida. Então, na medida que isso começa a crescer, nós temos essa necessidade que esses grandes contingentes humanos sejam
controlados, sejam coordenados. Porque não basta apenas trabalhar a terra, tem que fazer a água do rio funcionar ao favor da humanidade. É necessário desviar o curso do rio, conter o curso do rio, construir canais, construir diques de irrigação e desenvolver a agricultura. Nesta estrutura de coordenação é que surgirá o que nós chamamos de um Estado, uma estrutura administrativa caracterizada pela teocracia e pela dependência dos rios. Para tanto, o primeiro conceito importante que você tem que ter aqui é o conceito de império teocrático de regadio. O que é o império? Olha a definição. É um vasto território, várias nações, com diversas religiões, idiomas distintos, mas que são debaixo de um mesmo mandatário. E isso é uma característica desta região da formação de impérios que disputam, inclusive, o controle da água na região. Teocrático, se escreve tudo junto, mas eu deixei separado para a gente entender o que significa. Teocrático, teo significa Deus, significa divino. Crático, do kratos, governo. É o governo de Deus, o governo divino, no qual o governante, ele se considera, e o povo acredita que ele é um Deus vivo, ou enviado dos deuses, ou filho dos deuses, mas ele tem um caráter divino. E de regadio significa a necessidade e a dependência da irrigação dos rios para a produção de alimentos, gerando total dependência. Quando isso acontece, quando eu junto tudo isso, eu posso dizer que estou diante de civilizações chamadas hidráulicas. Dependem dos rios, civilizações hidráulicas ou de regadio. Quando a gente observa essas civilizações, nós vamos entender a sua localização e a sua formação ao longo desses vales. Veja só, eu vou trazer para você aqui um mapa novamente, e aí eu vou localizando nesse mapa cada um desses povos. O primeiro que eu vou localizar, número 1, como você está vendo, é o Vale do Rio Nilo, onde você encontra os egípcios, a grande civilização egípcia. A área número 2, ali na região da Palestina, no Vale do Rio Jordão, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, você vai encontrar os hebreus. Além dos hebreus, outros povos, mas o principal são os hebreus. Na costa do Líbano, você não vai encontrar rio, mas você vai encontrar os fenícios que dependem do mar e não do rio. Ah, mas não dá para irrigar com a água do mar. Exato, meu querido. Os fenícios vão desenvolver o comércio marítimo, vou falar disso daqui a pouco. E nos vales dos rios Tigre e Eufrates, os mesopotâmicos, ou as civilizações da Mesopotâmia, que significa entre rios. Mesopotâmia, entre rios. Os principais povos estão ali, os assírios, babilônicos, caldeus e sumérios. E um pouquinho para cima, ali na área 5, o Planalto do Irã, que vê de cima praticamente essa Mesopotâmia, mas ali você vai encontrar os persas, que formaram o maior império da antiguidade. O maior império da antiguidade. Esses povos se organizaram através do que nós chamamos de modo de produção asiático. A maneira que esses povos passaram a produzir, a maneira que esses povos passaram a depender dessa agricultura. Nós vamos encontrar esse modo de produção asiático no Oriente Médio, como você está vendo, no Egito e até na Índia e na China. Nos interessa a região do Egito e da Mesopotâmia e da Palestina. Nós vamos entender esse modo de produção asiático através, primeiramente, da agricultura totalmente dependente da irrigação dos rios. Essa agricultura, ela é feita na terra, obviamente, e essa terra ela pertence a alguém. Pertence a quem? Ao Estado, que é representado nominalmente e pessoalmente pela figura do monarca. O Estado é dono da terra e dos meios de produção. E a população, em geral, serve a esse Estado num sistema que nós chamamos de servidão coletiva ou simplesmente coletivismo dirigido. Existe escravidão? Existe, mas não é a preponderante. É uma escravidão por guerras ou por dívidas que, inclusive, os próprios súditos estão sujeitos caso se endividem. Perfeito? No entanto, nesse cenário que você observa aqui, nesta imagem que eu trouxe, a famosa imagem da crescente fértil. Por quê? Alguém um dia entendeu que essa área formava uma lua crescente. Então, como você pode ver no mapa, desde o Egito até a região do Irã, toda essa área é chamada de crescente fértil, devido a quê? Ao fato de você ter uma região desértica, porém com uma ampla produção agrícola na beira dos rios. Ainda falando de economia, eu quero trazer para vocês um pouco dos fenícios.
Os fenícios, eles localizados aí na costa do atual Líbano, olha o mapa que eu trouxe para você, é um litoral muito recortado, com portos naturais, um solo muito pedregoso, difícil para agricultura, pouco fértil e não tem grandes rios ali, ou praticamente não tem rio por ali. Então, o que acontece? O que a terra não me dá, eu vou buscar no mar. Você tem aí o desenvolvimento do comércio marítimo, a navegação pelo Mediterrâneo, a pirataria, a formação de colônias no Mediterrâneo, com destaque importante aí para a colônia de Creta, que vai ser importante para a formação da civilização grega, e a colônia de Cartago, que vai dar origem ao império posteriormente, que vai se bater com o Império Romano. No mapa é importante você olhar para as principais cidades. Já perguntaram quais as principais cidades da Fenícia na antiguidade. Olha que coisa. E aí você tem todas elas ali. Olhe com cuidado para Sidom, Sarepta, Trípoli, Biblós, são as principais cidades. Nos chama a atenção que essas cidades se organizaram numa federação. Eram cidades-estado independentes que se colocaram no litoral. Então não era um universo, ou melhor dizendo, um império unificado politicamente. Eram cidades-estado independentes. Essas cidades-estado formaram uma talassocracia. Tudo junto se escreve, mas eu separei para explicar a palavra. Talasso significa o quê? Algo que vem do mar, algo que é marítimo. Cracia significa o quê? Significa justamente a ideia da estrutura ligada ao governo que nós já vimos, né? O Kratos é o governo. Então a talassocracia é a marca dos fenícios, cidades-estado independentes voltadas para o comércio marítimo, uma exceção à economia do modo de produção asiático. Do ponto de vista social, a coisa é bem geral, é uma sociedade estamental, com hierarquização, quem tem em cima manda, quem tem embaixo obedece, orientada pelo nascimento. Modelo político, monarquias autocráticas e teocráticas totalmente absolutas, e o destaque principal nos aspectos jurídicos é o Código de Hammurabi, ali por volta de século XVIII a.C., o primeiro código de leis escrita a partir da escrita cuneiforme. Então você vai lembrar, mesopotâmicos, escrita cuneiforme. Hieróglifos, são os egípcios. E os fenícios, que a gente acabou de passar, nos legaram o alfabeto fonético. Do ponto de vista religioso, o que nós temos são civilizações que desenvolveram um modelo politeísta antropozoomórfico. O que significa antropozoomórfico? Antropo, ser humano. Zoo, animal. Deuses com forma de ser humano e de animal, os dois ao mesmo tempo. Animismo, adoração da natureza. E prática de sacrifícios. Sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de vegetais, porque era uma sociedade agrícola. Como é que eu sacrifico um brócolis? Né? Sacrificar um brócolis, sacrificar uma jaca. Não, calma. É o seguinte, é uma sociedade agrícola. Então o que eles faziam? Eles pegavam a primeira colheita e queimavam para os deuses, sem saber se teria a segunda colheita, entendeu? Essa é a forma de sacrifício de vegetais ali. Dentro da religião, destacamos o dualismo persa, aqui representado pelo Zendiavesta, pela figura do profeta Zoroastro, que, embora acredite num ser criador de todas as coisas, divide esse mundo em o bem e o mal de forma dualista. E, do ponto de vista hebraico, o monoteísmo, a crença no Deus único, criador de todas as coisas, a crença no Deus Yahvé. Yahvé, que deu as suas leis e escreveu as suas leis naquilo que ele chama de Torá, que é a imagem que você está vendo aí. Perfeito? Este aspecto geral. O que a gente faz agora? Agora a gente pratica. Olha esse primeiro exercício do Enem, que apareceu sobre o assunto. Olha só, o sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A cheia do Nilo também fertiliza as terras com aluviões, sedimentos, mas é muito mais regular e favorável em seu processo e em suas datas do que o Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora. A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela a sua importância para o quê? Nós estamos falando de agricultura, nós estamos falando da atividade agrícola. Atividade agrícola na beira do rio. Então não é rede comercial, não é mão de obra escrava, não está falando de religião nem de poder político. Está falando do quê?
está falando da atividade agrícola, da expansão da atividade agrícola. Pois bem, outra imagem aqui da FUVEST. Tem 3 imagens com datas distintas. A primeira imagem é de mais ou menos 2.500 a 2.100 anos antes de Cristo. A segunda imagem é de 1.500 a 1.000 anos antes de Cristo e a terceira imagem também. Observe que há mecanismos diferentes de tecnologia sendo utilizada nas imagens distintas. Perdão, essas imagens revelam o quê? Um caráter familiar? Não, é o caráter da servidão. A inexistência de qualquer conhecimento tecnológico, você tem ali o arado, o uso de pesos e medidas, né? A tecnologia está sendo implantada aos poucos. E você tem, então, o prevalecimento de uma agricultura como única atividade econômica, impossibilitando a caça e a pesca? Não seria isso, né? A caça e a pesca existia. A dificuldade de acesso à água, não, estão na beira do rio, então só pode ser a letra E, a importância das atividades agrícolas no Egito Antigo, né, durante grande parte do tempo. Perfeitamente? Então é isso, né? Esse primeiro olhar sobre a Antiguidade Oriental, ela me traz aí essa possibilidade de trabalhar, né, o contexto dessa Antiguidade Oriental a partir justamente da Antiguidade como um todo. Vimos aí o modo de produção asiático e eu convido você a continuar acompanhando o curso. Na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós vamos falar da formação de Portugal e da expansão marítima europeia, a chegada dos portugueses ao Brasil. Aqui, em História Geral, sempre aos sábados pela manhã, nós vamos falar na próxima aula sobre o mundo grego e a sua influência nas civilizações mediterrâneas. Ok? É isso. Muito obrigado porque você me acompanhou até aqui. Meu nome é Eduardo Baez, eu sou seu professor de História aqui na internet. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative as notificações, considere ajudar o canal, é sempre bom ter você conosco. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.